Hoje, nós aqui, do canal Infância e Catequese, vamos falar sobre os apóstolos e as vocações. Aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa seu like e compartilha. A palavra vocação vem do latim, do verbo vocare, que significa chamar. Vocação é um chamado, um desejo que Deus plantou em nosso coração, com uma tendência ou habilidade para exercer algo. A vocação está intimamente ligada com a missão. Elas caminham juntas, lado a lado. Elas não são simplesmente para o nosso bem pessoal, mas para o bem de todo o povo de Deus. Nos evangelhos, quem chama é o mesmo que envia. Jesus chamou e continua chamando pessoas para segui-lo. Começou com os apóstolos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Pedro era impulsivo, bastante temperamental, mas apesar de suas fraquezas, foi fiel a Cristo até a sua morte. Recebeu a responsabilidade de conduzir a igreja, tornando-se o primeiro papa. André era irmão de Pedro, discípulo de João Batista, mas quando ouviu dizer: "Eis o Cordeiro de Deus", seguiu Jesus e nunca mais o abandonou. Alguns relatos dizem que André foi crucificado numa cruz em forma de X. Por isso, existe o símbolo religioso conhecido como Cruz de Santo André. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, irmão de João, foi missionário na Espanha. Lá nasceu uma cidade chamada Santiago de Compostela, graças à devoção do povo a São Tiago. João, irmão de Tiago, reagia sob o calor do momento. Queria ser tratado de forma diferente dos outros apóstolos, mas Jesus docilmente o censura. Cuidou da mãe de Jesus. Jesus apelidou João e Tiago como filhos do trovão. Filipe. Jesus encontrou com ele pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Jordão. É interessante notar que Jesus chamou Filipe individualmente, enquanto chamou a maioria dos outros em pares. Era um homem preocupado. Ficou preocupado onde iria arrumar dinheiro e comida para saciar a multidão faminta. Bartolomeu. O Evangelho de João nos apresenta como Natanael. Foi Filipe quem levou Bartolomeu até Jesus, e Jesus também o chamou para segui-lo. Mateus. Jesus o viu na coleteria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Tomé era pescador, assim como Pedro, André, Tiago e João. Tinha personalidade forte e não tirava conclusões precipitadas. Tomé precisou ver Cristo ressuscitado para crer nele. Por isso, atribuímos a expressão "só acredito vendo" a São Tomé. Tiago, também conhecido por Tiago Menor, porque era mais jovem que o Tiago Maior. Acredita-se que era primo de Jesus. Dizem até que se pareciam fisicamente. Na Bíblia, temos a carta de Tiago, que nos ajuda a entender seu estilo de vida, de penitência, rigor e disciplina. Simão, chamado por Lucas de o Zelota e por Mateus de Cananeu. As duas palavras significam zeloso. Foi discípulo fiel de Jesus. Judas Tadeu. Não existem muitos registros sobre a vida de Tadeu, mas sabe-se que ele era muito querido pelo povo. Foi evangelizador na Mesopotâmia e na Pérsia. Judas Iscariotes. Também chamado por Jesus, os evangelhos não nos contam quando isso aconteceu. No grupo, era ele quem cuidava do dinheiro. Judas traiu Jesus, influenciado ou inspirado pelo maligno. Tocado pelo remorso, Judas procurou devolver o dinheiro aos captores de Jesus e enforcou-se. No lugar de Judas Iscariotes, entrou Matias. Pedro propôs aos discípulos que escolhessem alguém para ocupar esse lugar. Eles escolheram dois, lançaram a sorte que recaiu sobre Matias. Com o passar do tempo, bem depois da morte de Jesus,
Paulo, que não conviveu com ele e era perseguidor dos cristãos, se converteu. Após ouvir o chamado de Jesus em meio a uma luz que vinha do céu, também o conhecemos como Paulo apóstolo, o evangelizador dos pagãos. Além desses, daquele tempo até hoje, homens, mulheres, casais e famílias atendem ao chamado de Jesus e, a partir de sua própria vocação, assumem a missão de discípulos de Cristo. Para compreendermos melhor esse chamado, a Igreja Católica nos ensina que devemos prestar atenção nas vocações. Lembra que falamos no começo do vídeo que Deus plantou esse desejo em nosso coração? Então, tá aí dentro de você. A primeira vocação que recebemos, igual para todos, é o chamado à vida. Todos nós somos chamados a viver e a promover a vida dos irmãos. Em seguida, pelo batismo, somos chamados a servir e a anunciar com a consciência que ninguém é maior que ninguém. Precisamos viver no mundo à maneira de Jesus Cristo, estando comprometidos com a construção do reino de Deus, com a causa de Cristo e da Igreja. Também existem as vocações específicas. Vocação sacerdotal. São homens chamados a ser presença de Cristo na terra, chamados a ser ponte entre Deus e os homens. O padre se coloca a serviço da comunidade cristã. Ele age em nome de Cristo, acolhe, perdoa, une a comunidade e a motiva a viver a fé. Vocação matrimonial. São homens e mulheres que têm vocação para o casamento, para formar uma família, sendo testemunhas do amor e da fraternidade, colaboradores da obra da criação. Pai e mãe, unidos, têm a missão de conduzir os filhos nos caminhos de Cristo. Cabe aos pais que o amor, compaixão e harmonia reinem no lar. Vocação religiosa. São homens e mulheres chamados a servir a Deus dentro de uma congregação religiosa. Os religiosos estão a serviço do povo de Deus. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida evangélica é simplesmente possível de ser vivida, mesmo em um mundo excessivamente material e consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o ser humano é capaz de fazer ao Senhor. Vocação leiga. São todas as pessoas casadas ou solteiras que se colocam a serviço do Evangelho. Entre suas famílias e afazeres, dedicam tempo e amor aos trabalhos pastorais. Assumem a missão de colaborar com os padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade, enfim, contribuem com as diversas pastorais para o crescimento das comunidades cristãs. A Igreja dedica o mês de agosto às vocações. É uma oportunidade de refletirmos mais sobre o chamado que Deus tem a cada um de nós.